Vamos meditar na palavra de Deus nessa hora. Aleluia, aleluia. Repita comigo assim: nada menos que um milagre. De novo juntos: nada menos que um milagre. De novo. É o que Deus tem para nós. Amém, queridos? Nós somos um milagre. Você é um milagre, Márcia. Eu sou um milagre. Você é um milagre, Thaís. Você é um milagre, André. Você é um milagre, Larissa. Você é um milagre, Flaviano. Todos nós somos um milagre. Amém, queridos? Se não fosse a graça de Deus, não estaríamos aqui. E muitas vezes a gente pensa que a gente pode resolver a nossa vida. E quando nós nos deparamos com a realidade de que nós não resolvemos, a gente fica frustrado, a gente fica triste, a gente fica infeliz, a gente fica preocupado. Quando lidamos com realidades que nós vemos que nós não podemos resolvê-las. Mas as coisas que você acha que você resolve, nem elas você resolve. Você pensa que você está aqui porque você quis estar aqui. Mas você está aqui porque Deus te deu condições de estar aqui. Nesse exato momento tem muitas pessoas nos leitos de hospital, morrendo, que gostariam muito de estar num culto, mas não podem porque a sua saúde não corresponde. E você está aqui porque Deus te deu essa oportunidade, deu força ao seu corpo. Se uma bactéria invisível ao olho humano, isso é menor que 1 centímetro, bem menor que 1 centímetro, acessa e atinge o seu sistema imunológico, eu e você ficamos paralisados e não podemos nos mexer mais. E o que nos tem livrado de tudo isso? É a graça do Senhor sobre a nossa vida. É a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Então nós precisamos nos apegar a esse Deus que faz maravilhas. Nós precisamos nos apegar a esse Deus que não mudou. Como diz no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. E depois Lucas 1, 37. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Nos diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lucas 1, 37. Aleluia. Você pode dizer um glória a Deus bem lindo? Santo, santo é o Senhor. Porque para Deus nada é impossível. Você consegue acreditar nisso, querido? Você consegue acreditar nisso, querida? Você consegue mesmo de todo o seu coração? Que para Deus nada é impossível? Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre? E o que te impede de desfrutar e viver a grandeza desse Deus poderoso? A grandeza desse Deus milagroso, desse Deus que faz, desse Deus que é real, desse Deus que é presente. Sabe o que é que nos impede de viver isso? De acreditar e de viver os impossíveis desse Deus poderoso na nossa história, comodismos que se estabelecem dentro de nós. Eu ouvi um homem de Deus dizer um dia uma frase: você só descobre a verdadeira força que está dentro de você quando ser forte é a única opção. A força do Senhor está dentro de nós. E não um Deus histórico, não um Deus do passado, mas um Deus de hoje, que não mudou, que é o mesmo ontem, que é o mesmo hoje, que é o mesmo para sempre. Que é um Deus que não há impossíveis, a força dele está dentro de nós. Quem acredita que o Espírito Santo vive dentro de você, erga sua mão e fala: eu acredito. Então, se o Espírito Santo vive dentro de você, ele trabalha por você, ele está agindo por você, ele está agindo por mim.
Não abra mão, não dê para você mesmo opções de fraqueza. A sua única opção é de ser forte, porque a sua fortaleza não é sua, é Deus em você que te faz forte. E quando nós tomamos posse dessa realidade em nossa vida, nós passamos a desenvolver uma fé inteligente, uma fé coerente, uma fé que enfrenta desafios, sim, porque a fé nunca vai negociar com as possibilidades. Quando você estiver diante de situações impossíveis na sua vida, não é momento de você ficar depressivo, entristecido, cabisbaixo, mas é tempo de você se levantar e dizer: estou diante da oportunidade de viver um milagre. Estou diante da oportunidade de viver o impossível. Eu não sei a particularidade da sua vida, mas eu sei que Jesus sabe exatamente o que está se passando dentro da sua vida, dentro da sua casa. Jesus sabe o que tem dentro da sua despensa, o que tem dentro do seu armário na cozinha. Jesus sabe o que está dentro do seu coração. Jesus sabe as lágrimas que você tem chorado a hora que você deita a cabeça no travesseiro. Jesus está acompanhando a sua vida todos os dias. E Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E para Ele nada é impossível. Ah, querido, aplauda o Senhor. Me ajuda aí, diga um glória a Deus. Aleluia. Aqui no livro de Lucas, capítulo 4... no versículo 38, a partir do versículo 38, nós lemos uma linda operação de Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 38. E ele, levantando-se da sinagoga, entrou na casa de Simão. E a mãe da esposa de Simão estava acometida por uma forte febre. E eles pediram-lhe por ela. E inclinando para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela logo servia-os. Versículo 40. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Diante desse texto, quem é Jesus para você? Uma figura histórica ou uma figura presente? Eu disse que Jesus sabe o que se está passando dentro da sua vida. Todos nós temos um problema dentro de casa, temos ou não temos, querido? Se eu desse a oportunidade aqui para cada um contar o seu problema, esse culto terminaria por volta de meia-noite hoje. E olhe lá se desce. Sem pausa para o cafezinho. Um após o outro, contando os seus problemas. Você tem uma história. Você está enfrentando uma luta, você está enfrentando um desafio, você está enfrentando uma adversidade. Mas isso não é motivo para você parar. Isso não é motivo para você abandonar a fé e cair nos entorpecentes da alma. O que são entorpecentes da alma? Coisas tipo aquelas frases que você escuta no seu local de trabalho, quando tem um amigo triste do seu lado, ou você está triste, e ele diz para você: vamos tomar uma cachaça, vamos encher a cara, vamos bagunçar. A gente não ouve isso às vezes, lá no mundão. Por quê? Porque essas coisas, elas anestesiam os sentimentos. Mas toda anestesia passa muito rápido. E quando a anestesia passa, a dor é profunda, a dor é aguda. E sabe o que é que precisa? De uma dose anestésica mais forte. Às vezes, conversando com pessoas que sofrem de câncer e que sofrem de outras doenças que geram muita dor, as pessoas já me disseram: eu tomo morfina como bala. De tanta dor. Está aqui a Larissa, que é enfermeira, profissional da saúde, sabe disso. Tanta dor que as pessoas sentem que elas têm que tomar cada vez uma dose mais forte, uma dose mais forte, uma dose mais forte. Mas na humanidade, nos sentimentos, na alma, muitas pessoas vivem assim, querendo sempre um anestésico mais forte, porque a nossa dor é profunda. Mas você tem que entender que você não precisa de anestesia, você precisa daquele que pode te curar. Com nada menos que um milagre.
Ele é o Deus do impossível. Não tente diminuir a intensidade do seu problema. Não tente diminuir a intensidade da sua dor. Clame àquele que é o mesmo ontem, hoje e que está aqui nessa reunião e fala: Jesus, me cura, entra na realidade da minha vida. Eu creio em Ti porque o Senhor não mudou. Pode aplaudir o Senhor, queridos. Aleluia. O Senhor não mudou. E Pedro era um homem que Jesus tinha visto um potencial maravilhoso nele. E um potencial que se cumpriu quando Jesus disse para ele: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E eu te dou as chaves do reino. E tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Olha o tamanho do poder que Jesus entregou nas mãos de Pedro e nas mãos dos apóstolos. E depois que Jesus subiu e foi arrebatado, Pedro foi fazer uma pregação. E nessa pregação se converteram 3.000 pessoas. 3.000 pessoas que não eram simplesmente pessoas que necessitavam de Jesus, mas eram pessoas que odiavam Jesus. Eram judeus manipulados pelas sinagogas judaicas, pelos costumes da época. E eles estavam sendo conduzidos a terem em Jesus como um anarquista que veio trazer uma revolução, porque Jesus quebrou princípios antigos. Não podia curar no sábado, Jesus curou no sábado. Não podia abraçar leproso, Jesus abraçou leproso. Não podia conversar com prostituta, Jesus conversou, curou, salvou, restaurou a prostituta. Então aquele povo estava falando: esse Jesus é maluco. Mas o Jesus, ele tinha um amor verdadeiro pelo ser humano, sem olhar pré-requisitos. Não importa a sua história, não importa seu passado, não importa o tamanho da tua dívida ou a intensidade da tua dor, não importa o pecado que você cometeu ontem, anteontem, hoje ou hoje. Importa que o sangue de Jesus te purifica, que Jesus te ama, e no determinado momento que você fala: eu recebo o teu amor, o milagre acontece na sua vida. E Jesus fez isso na vida de Pedro. E Jesus transformou a vida de Pedro. E Jesus começou a conduzir a Pedro. Mas em um determinado momento da caminhada, tinha um problema dentro da casa de Pedro. A sua sogra estava doente. E uma sogra que morava com a sua filha. A filha só leva para morar dentro de casa a mãe que dá certo com o marido. É ou não é, queridos? Que as coisas funcionam. Se a sogra de Pedro morava dentro da casa de Pedro, alguns dizem que era uma má sogra, mas isso é um erro terrível. Porque se ela morava dentro da casa de Pedro, era porque ela era uma boa sogra. E Pedro devia estar vendo Jesus curando pessoas na rua e com dor no seu coração, porque a sua sogra estava doente. A febre é o indício de um grande problema. E Pedro, de repente, não sabia qual era o problema, não tinha o diagnóstico daquele problema que a sua sogra tinha, uma infecção, uma bactéria. O que fosse, ele não sabia. Mas sabia-se que quando a pessoa começava a ter muita febre naquela época, ela não durava muito. Porque a febre hoje a gente controla com dipirona, AS e por aí vai. Mas há 2.000 anos atrás, não tinha essa tecnologia. E quando a pessoa começava a ter febre, e febre alta, daqui a pouco ela estava morta. E a sogra de Pedro estava quase a ponto de morrer. E por que eu estou te contando essa história? Porque dentro da sua casa pode ter um problema que está quase a ponto de morrer. Pode ser o seu relacionamento com seu marido ou esposa, com seu filho ou filha. Pode ser a sua vida financeira. Pode ser uma dívida que você contraiu e não sabe mais como pagar. Pode ser uma crise existencial. Pode ser uma enfermidade. Pode ser uma crise na alma, uma angústia que não te deixa. Uma tristeza, um vício, drogas, prostituição, pornografia, bebidas, tantos vícios. Algo que está te comendo por dentro que você não sabe o que fazer. Mas eu quero te dizer que o mesmo Jesus que viu o problema de Pedro, vê o seu problema. E ele foi lá e curou a sogra de Pedro. E a febre passou. A febre só passa quando o que está gerando ela é curado. Porque a febre é um sintoma.
o seu desânimo de viver, a sua falta de vontade muitas vezes de vir à igreja, o seu coração entristecido, a sua ira, o seu estresse. Às vezes você está brigando com pessoas que você ama, você não tem paz, você não consegue produzir, o seu dia passa arrastado e você está mal. Isso é uma febre da alma, isso é um sintoma, tem algo que está gerando essa febre. E no exato momento que Jesus resolver isso, a sua febre vai passar. E Ele está aqui hoje para curar a essência desse problema que consome a sua alma. E Ele te garantiu: eu estou com você todos os dias. Quem acredita aí que Jesus está com você? Diga: eu acredito. Então agora vamos para a Bíblia, Isaías capítulo 43, versículo 2. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares através do fogo, tu não serás queimado, e a chama não arderá em ti. Oh, queridos, nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Nós precisamos acreditar. O nosso problema é que a gente até acha bonito, mas na hora de acreditar que isso é para nós, a gente olha para os nossos pecados e a gente acha que Ele não vai fazer por conta disso. Eu quero te dizer que Jesus acredita em você. Ele te dá um voto de confiança no momento que você manifesta arrependimento no seu coração. Esse arrependimento tem que ser verdadeiro. Então hoje você vai falar para Jesus: Pai, eu me arrependo dos meus pecados, me purifica com o teu sangue, derrama o teu sangue sobre a minha vida, me limpa de todo o erro que eu cometi. Fala isso sinceramente, e eu te garanto que toda essa palavra que eu estou pregando é para você. Quem se apropria dessa palavra faz assim: eu pego. Mais forte: eu pego. Agora aplauda o Senhor, porque é para você mesmo. O meu Jesus é vivo, o meu Jesus é amigo, o meu Jesus é provedor, o meu Jesus é maravilhoso, o meu Jesus é maravilhoso. Você está participando de um culto que só existe porque Jesus decidiu: Ronei, eu vou fazer. Está feito, porque Ele é fiel. Se acontece na minha vida, acontece na sua também. Amém, queridos? Amém, queridos? Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. E o nosso Deus é criativo. O nosso Deus é incrível. Como dizem os nossos amigos hispanos, o nosso Deus é incrível. Ele é incrível. E Ele diz que águas não vão te afogar, nem te submergir. Não é isso que a palavra de Deus diz? E que fogo não vai te queimar, não é isso que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz duas citações: quando passares pelos rios, eles não te afogarão, e quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Água significa problemas insolúveis, avalanches, enxurradas, aquilo que eu não posso resolver. E como eu te disse, dentro da sua vida existe algo assim. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele tem várias formas de solucionar a sua vida e te dar paz, e de te levar a uma situação que você vai estar acima disso. Enquanto nós estivermos vivendo nessa terra, nós vamos ter lutas. Enquanto nós estivermos vivendo nessa terra, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter circunstâncias. Às vezes a gente passa por uma situação que a gente pensa assim: essa é a situação mais difícil que eu já passei na minha vida. Daqui a pouco você está passando numa mais difícil do que aquela. Então, nós não devemos ter medo de circunstâncias. Nós devemos ter segurança naquele que está fazendo um milagre todo dia aqui dentro. Porque nada mais que um milagre é o que Ele vai fazer por você. E quando nós olhamos para a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 21, nós vemos Deus fazendo algo lindo na vida de Moisés. Êxodo 14, versículo 21.
E Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar voltar por meio de um vento forte oriental durante toda aquela noite. E fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão, e nem os rios te submergirão. Léo, dá uma guaribadinha no ar-condicionado pra gente ali, por favor. Tá quentinho. Moisés era um grande homem de Deus, e chegou diante de águas que poderiam o submergir, o afogar e o destruir. E o que Deus fez com as águas diante de Moisés? Deus abriu o mar vermelho. Você acredita que Deus pode abrir o mar para você, querido? Você acredita que Deus pode abrir o mar para você passar? Quantas vezes na sua vida você está diante de um mar fechado? Mas eu quero te dizer que Deus, Ele é criativo. Ele não trabalha toda vez da mesma forma. Então, diante de Moisés, Ele abriu o mar. A promessa dele é que as águas não te submergirão, e os rios não te afogarão. Não é verdade? E Moisés atravessou com o povo de Israel o Mar Vermelho, e Miriam dançou do outro lado, e foi aquela festa maravilhosa. E isso aconteceu, por exemplo, nosso. Então, quando você estiver diante dos mares fechados da sua vida, é o desemprego, é a enfermidade, é a tristeza, é a dificuldade, é o medo, são tantas coisas, não se dobre. Ele tem um milagre para fazer na sua vida. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, e não há impossíveis para Ele. Mas às vezes o mar não se abre, porque é um processo que você está passando. Mas quando o mar não se abre, eu vou te mostrar o que Ele faz. Jonas capítulo 1, versículos 15 ao versículo 17. Ah, se você ama Jesus, diga: eu te amo, Jesus. Aplauda Ele com toda a sua força. Recebe Jesus, recebe Jesus, recebe Jesus, adoração do teu povo. Recebe Jesus, adoração do teu povo. Profeta Jonas, capítulo 1, versículos 15 a 17. Aleluia, aleluia. E levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Queridos, o mar abrir, o povo atravessar a pé seco, era algo extraordinário e impossível de acontecer, não é? Sim ou não? Mas a Bíblia diz: quem conheceu a mente do Senhor? Quem perscrutou os seus pensamentos? Quem primeiro deu a Ele e depois recebeu? Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Insondáveis são os seus pensamentos. Eu quero te dizer uma coisa: se o mar não abrir diante de você, Deus te faz respirar debaixo da água. Aplauda o Senhor, queridos. Esse Deus merece muitas salvas de palmas, porque Ele é incrível. Ele é incrível. Ele é incrível. Descansa no Senhor, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida, abandona os anestésicos da alma, encara seus problemas de frente, e Ele tem soluções inacreditáveis para te dar. Eu imagino que Jonas conhecia a história de Moisés. Ele era um profeta em Israel, e ele foi para um lugar que Deus falou com ele para não ir, e ele estava lá no meio do mar, e estava tendo uma tempestade, e os homens daquele barco disseram de quem é a culpa, e tiraram sortes e chegaram nele. E eu imagino que Jonas começou ali na beira daquele barco a pensar assim: Senhor, o Senhor vai abrir, e eu vou cair lá embaixo, eu vou pisar no chão, nada vai me acontecer. E eles jogaram ele de cima daquele barco, e ele caiu na água. Às vezes nós caímos em situações que a gente fica desesperado, e a nossa mente gira em altíssima velocidade procurando uma solução. É ou não é assim, queridos? Para de procurar uma solução. Fala: Deus, o Senhor tem a solução.
E de repente Jonas está afundando, afundando, afundando. Imagina, pensa na cena. Jonas afundando e vem um peixe gigantesco e abre a boca. O desespero de Jonas deve ter aumentado, não foi? Mas ali tinha uma bolsa de oxigênio reservada para ele. Ah, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Na barriga do peixe, ou andando no mar seco. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Oriandraba. Eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que é que me guarda, me guarda. Teus braços no fundo do mar, Ele coloca uma bolha de oxigênio dentro do estômago de um grande peixe para te fazer respirar. Se Ele precisar, Ele abre o mar. Mas se o mar não abrir, Ele te faz respirar lá no fundo. A promessa é: nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão, e os rios não te afundarão. Querido, querida, confia em Jesus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, sai daqui hoje confiando que tudo Ele pode, que nada menos que um milagre, que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, e que para Deus não há impossíveis. Confia nele, confia nele, confia nele, confia nele. Os olhos do Senhor estão passando por toda a terra, à procura de corações, que Ele possa neles se fazer forte. Jesus quer se fazer forte na sua vida. Jesus quer resolver o problema que está dentro da tua casa. Jesus quer curar a tua febre, ou a febre do teu familiar. Jesus curou enfermos, expulsou demônios. Jesus fez maravilhas. Mas tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Eu te disse que Ele não quer só tirar os problemas. Eu te disse que Ele quer só não te mostrar que Ele é incrível, mas eu te disse que Ele quer te fazer andar por cima dos seus problemas, com problemas ou com sem problemas. Ele quer fazer você uma estirpe de pessoa que diz: Deus pode tudo, e eu confio nele. Mateus capítulo 14, versículos 28 e 29. Mateus capítulo 14, aleluia, 28 e 29. Santo, santo, santo é o Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és Tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Pelos rios, eles não te submergirão. Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele cumpre. Se Deus não abrir o mar para você, Ele te faz respirar no fundo das águas. Se Ele não quiser fazer você respirar no fundo das águas, Ele te faz andar sobre as águas. Mas deixar as águas te tragarem, Ele não deixa. Acho que Ele merece um aplauso por isso, queridos. Queridos, esse Deus é muito fiel. O Deus que faz o surdo ouvir, o cego ver, o mudo falar, está passando por aqui agora. Quantos conseguem perceber a presença dEle?
E eu quero te dizer uma coisa: é orando que as coisas acontecem. Porque quando oramos, derramamos o nosso coração. Quando oramos, confessamos as nossas mazelas e os nossos pecados. Deus não se assusta com os nossos pecados. Deus nos ama e é capaz de nos perdoar e quer que nós abandonemos todo pecado. Porque Deus, dentro do coração dele, existe uma coisa: Ele quer perdoar, Ele quer amar, Ele quer ajudar, Ele quer fazer a vida dar certo. É isso que Deus quer, é isso que Deus quer, é isso que Deus quer. E nós precisamos orar. Eu sou um apaixonado por histórias de avivamento. Existiu na Inglaterra um homem chamado John Wesley. E John Wesley foi o criador da escola bíblica dominical. Porque ele se mudou para uma cidade da Inglaterra e queria evangelizar. Pegou os filhos dele, levou para a rua e começou a ensinar a Bíblia domingo de manhã. E aí os coleguinhas, as outras crianças, começaram a vir estudar a Bíblia. E ali nasceu a igreja metodista na Inglaterra. Quantos já ouviram falar da igreja metodista? Centenária, maravilhosa igreja. Porque Wesley era um cara metódico. Ele gostava de horário, ele gostava de programação, ele gostava de tudo bem certinho. Ele era um cara que quem olhava para ele falava: que cara frio. Era um inglês que lia os seus sermões. Ele não era como o Ronei, quente, pula, gosta de palma. Ele era um cara que ficava parado e lia. Mas o Espírito Santo não olha a personalidade. Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. Amém? Eu não vou deixar de ser eu. Você não precisa deixar de ser você. O Espírito Santo nos usa como Ele quer. Às vezes eu até tento pregar sem gritar, mas não dá. Desisti. Quando eu vejo, já gritei. Mas o Wesley não era assim. E o Wesley viveu uma revolução nos idos de 1800 na Inglaterra. A igreja metodista espalhou por todo mundo. Cresceu, 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 cresceu. Porque um homem que orava e acreditava que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Passaram centenas de anos. Uma caravana de americanos foi na Inglaterra visitar a antiga casa onde John Wesley morava. E os jovens ali, estudantes do seminário bíblico, estavam ali andando naquela casa. E chegaram no quarto que era de Wesley. E era um piso de madeira, uma madeira essas madeiras bem robustas e fortes. E o cantinho aonde Wesley orava era aprofundado, de tanto tempo que ele passava de joelho naquele cantinho. E o guia, o professor daquela turma, de repente sentiu falta de um aluno. A van começou a chamar para ir embora. E ele começou a andar na casa e procurar onde estava aquele aluno. E de repente chegou no quarto, o aluno estava de joelhos na madeira, onde era mais fundo, né? Tinha côncava, aonde Wesley orava, e aquele aluno estava de joelhos nessa posição. Está todo mundo me vendo aí? Nessa posição e chorando e falando: faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. Faz de novo. E aí o professor chegou e falou: Billy Graham, vamos embora. Chegou a hora da caravana aí. Billy Graham morreu ano passado. Ganhou milhões e milhões de almas para Jesus ao redor do mundo. E quando perguntavam para ele: Billy Graham, qual é o seu segredo? Qual é o seu sermão? Ele dizia: eu acho que nem pregar eu sei. Eu só acredito que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E como Ele fez com Wesley, Ele fez na minha vida. Se coloque de pé, querido. Se coloque de pé, querida. Deus do sobrenatural. Rebalaba, xerianda, laba, serianda, laba. Recanta, laba.